Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui mais uma vez, estarmos juntos para mais uma gravação da videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas dos adultos, nesse terceiro trimestre maravilhoso com o tema A Igreja em Jerusalém. Nós estamos indo hoje para a nossa lição de número 3. Se você não assistiu ainda às lições 1 e 2, eu deixarei os links aqui na descrição. Foram duas lições bem legais, extraordinárias, a respeito da igreja que nasceu em Pentecostes e também a igreja de Jerusalém, que foi um modelo de igreja cristã a ser seguido por todas as gerações. Agora, nós vamos para a nossa lição de número 3, e vamos falar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então eu vou anotar aqui na lousa a fidelidade à pregação. Enquanto isso, você que não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Lembre aí, aproveita esse momento para curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, conta para mim de que parte do Brasil ou do mundo você é e como está o trabalho de EBD aí na sua igreja. Vamos lá. A lição 3, então, nós vamos falar de forma... Estou sintetizando o título, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então, a fidelidade na pregação do Evangelho. E aqui, queridos irmãos, é necessário nós realizarmos este ponto introdutório da aula comentando que a Bíblia nos mostra que Deus escolheu a pregação, a proclamação das boas novas da salvação em Cristo. A pregação do Evangelho é o método que Deus escolheu para salvar os pecadores, para alcançar as pessoas. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, muito evidente no texto bíblico da primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 1, versículos 23 a 25, que o apóstolo Paulo escreve: nós pregamos a Cristo. Então, ele fala da necessidade de pregar a Cristo. No 21, ele já havia dito que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aquilo que as pessoas que não conhecem a Deus podem chamar de loucura é uma doideira, ficar ali falando, proclamando do Cristo. Esse pessoal fala que o Cristo viveu, morreu, ressuscitou. Para muitos isso é loucura, mas é através da pregação do Evangelho de Cristo, que é loucura para muitos, que Deus escolheu ou aprove a Deus salvar a humanidade. E aqui nós vamos falar, essa aula, ela tem a proposta bíblica de Atos 3, versículos 11 ao 19. Detalhe, o contexto bíblico de Atos capítulo 3 é a cura do coxo. A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 4, verso 22, se não estiver enganado, que esse camarada já tinha mais de 40 anos. Agora perceba isso, você professor e você que vai lecionar, vai comentar essa aula com a igreja local. O objetivo da aula não é o milagre da cura do coxo. O foco principal da aula é a fidelidade na pregação do Evangelho. Irmão Micael, e o contexto? O contexto de Atos 3, sim, é a cura do coxo. E o que vai acontecer? Pedro e João entram no templo, o coxo que agora está curado, cheio de ânimo e de fé, entra no templo, a Bíblia diz pulando, saltando, louvando a Deus, e as pessoas ficaram atônitas.
Os judeus, irmãos, ficaram atônitos e foram admirados até Pedro e João. E é aqui que está a nossa aula. Porque Pedro e João vai olhar para aquelas pessoas, sobretudo aqui o apóstolo Pedro, nesta segunda pregação dele no livro de Atos, ó. A primeira em Atos 2, em Pentecostes, e aqui em Atos 3 nós temos a segunda pregação do apóstolo Pedro, e ele diz o seguinte para os judeus: vocês estão achando que pela nossa própria virtude, pelo nosso próprio poder, nós curamos esse homem? Nada disso. Foi Jesus Cristo. Irmãos, a primeira questão que a lição apresenta, e nós precisamos bater neste ponto aqui com muita ênfase, muita ênfase. Pedro, ele mostra que Deus, que Cristo fez aquela obra, ou seja, Deus é o centro da pregação de Pedro. Isso é extraordinário porque ele começa a citar as Escrituras. Ele faz menção nessa pregação de textos bíblicos de Deuteronômio, de Gênesis, de Salmos, de Daniel. Assim como em Atos 2, Pedro fez menção de Joel 2, agora ele está usando textos bíblicos para fundamentar a sua mensagem. Ou seja, Pedro pregou a palavra, as Escrituras. E as Escrituras, elas testemunham principalmente a respeito de Cristo. Por isso, a mensagem de Pedro e a mensagem, a minha, a sua mensagem da igreja, ela precisa ser cristocêntrica. Escreve aí para mim nos comentários aqui embaixo. A mensagem da igreja precisa ser cristocêntrica. O que é isso, queridos? É Cristo estando no centro da pregação. O alvo, o foco é revelar Jesus Cristo para as almas perdidas, para as pessoas. E aí, a mesma Escritura que revela Cristo, o Salvador, vai confrontar o pecado e o pecador. Perceba, o maior problema do mundo é o pecado. E a maior solução, ou a única solução, Cristo Jesus. É por isto que o apóstolo Pedro aponta o Cristo e convoca na sua pregação, em Atos 3, do 11 ao 19, ele convoca os ouvintes ao arrependimento. Logo, nós temos o padrão que a própria Bíblia estabelece para a pregação da igreja. Qual é? Deus estando no centro de tudo, como alvo maior. Cristo sendo o centro da mensagem. E uma mensagem que convoca os pecadores ao arrependimento, à transformação de vidas, ao novo nascimento, a uma mudança, a metanoia, a transformação radical que somente Cristo e o Evangelho da graça de Cristo pode proporcionar na vida dos pecadores. Agora veja, a lição também coloca a nossa missão como igreja de pregar no poder do Espírito Santo. É inegável, queridos irmãos, que o apóstolo Pedro, ele pregou com ousadia e unção, capacidade dada pelo Espírito Santo. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um ótimo escritor e tem um livro chamado Pregação e Pregadores, que ele diz que pregação é lógica pegando fogo, é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. Ou seja, há uma
cooperação e uma necessidade mútua. E aqui, ó, eu quero colocar para vocês. A pregação, ela tem dois aspectos. E se você quiser assistir às nossas videoaulas sobre homilética, sobre pregação, fique à vontade, nós temos as aulas disponíveis aqui no canal. Dicas práticas para você melhorar na sua pregação, na sua exposição das Escrituras. Agora veja, a pregação, e nós vemos isso em Pedro, ela possui uma parte que é diretamente espiritual. E aqui envolve o quê? A oração, a meditação na palavra, a consagração, a vida no altar, o bom testemunho. Tudo isso está ligado à parte espiritual de quem vai pregar o evangelho. Seja nas ruas, seja para as pessoas no dia a dia e seja nas igrejas. Logo, há uma necessidade de preparo espiritual. Todavia, nós também vemos a necessidade do preparo humano, intelectual, físico, emocional. Ou você acha que o Espírito Santo vai ler a Bíblia por você? Você acha que um anjo vai descer do céu e te ensinar as regras de português para você ler a Bíblia? Essas são responsabilidades minha e sua, enquanto pessoas que estão se preparando para servir a Deus com excelência. Logo, Pedro, ele convertido, cheio do Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, ele começa ali a reinterpretar os textos da Bíblia judaica, da lei de Moisés, e quando ele vai pregar, ele tem bases bíblicas para defender os argumentos da sua pregação. Então nós temos um Pedro que tem o pneuma, o poder espiritual, e nós temos um Pedro que tem o logos, a sabedoria, o conhecimento humano. Tremendo isso, incrível isso. E como que nós precisamos aprender com ele? O Espírito Santo, irmãos, ele nos capacita, nos enche com o poder do alto, nos dá ousadia, nos dá coragem para pregar, porque pregar não é simplesmente discursar, não é somente falar de coisas que estão na Bíblia. Pregar é trazer a verdade da Escritura, a palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus para as pessoas. Então são necessários os preparos espiritual e humano. Amém? E eu quero fechar essa aula de hoje colocando aqui para vocês que quando o milagre aconteceu em Atos 3 e Pedro aproveitou a oportunidade para pregar, Pedro fez questão de que o centro da atenção não fosse ele e João, os realizadores do milagre, e também não fosse o coxo que recebeu o milagre. O foco de Pedro foi mostrar para aqueles ouvintes que o centro, o alvo de toda a entrega, devoção, admiração, era o Cristo que usou a vida deles para abençoar aquele coxo. Bem diferente de hoje em dia, em que alguém, quando vai ser usado, seja em qual área for, alguns caem na tentação de trazer o foco para si. Infelizmente, nós vivemos dias difíceis. Alguém, antes de entregar uma revelação ou orar pela cura de outro, chega a pedir para que um amigo, um parente, ligue a câmera. Grava agora. Fotografa agora. Pega essa cena aqui que eu vou ser usado. Não é o padrão bíblico, irmãos. Não é o que nós vemos no livro de Atos. Que Deus nos ajude a sermos fiéis na pregação do Evangelho.
O foco, o objetivo maior não é a performance humana. Não é ir para as redes sociais e ficar famoso. Não é aparecer para o mundo. O foco primordial da igreja é pregar o evangelho com fidelidade para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, não se esqueça, deixa o seu like, clica aí no botão do gostei para nos ajudar a espalhar esse trabalho para maior número de pessoas. Dúvidas, perguntas, sugestões, comentários, deixa aqui abaixo, vai ser uma alegria conversar com você. Até a próxima aula.